Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de React aqui no canal Raon Tattoo, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E agora eu tô começando uma nova série. Os últimos 4 vídeos que eu fiz foi aquela série que vocês viram aí de reagindo às cópias das minhas tatuagens, em que eu falei muito sobre essa questão, foi bem polêmica, inclusive gerou várias discussões interessantes. Eu vou deixar um card aqui pra quem quiser ver. E agora, começando uma série nova, reagindo às minhas tatuagens antigas. E eu acho que isso pode ser interessante, porque eu vejo muita gente que está no começo vindo perguntar, né, vindo trocar ideia, falando: poxa, você acha que eu estou indo bem para o tempo de experiência que eu tenho, para a quantidade de tatuagens que eu já fiz, enfim, rola uma certa insegurança e eu achei que seria interessante trazer essa curiosidade para mostrar para vocês, né, como que era o meu trabalho lá no comecinho, quais foram as dificuldades que eu enfrentei, quais foram, né, os problemas, os desafios e as soluções, né, como que isso influenciou na minha trajetória. Vocês vão ver mudanças de linguagem, mudanças de abordagem, problemas, né, na execução, na parte técnica mesmo de pigmentação, de firmeza de traço, e vocês vão ver isso mexendo, se transformando também ao longo do tempo. Então eu acho que vai ser uma série bem interessante, bem curiosa. Eu vou começar pelos primeiros 2 meses de tatuagem. Isso vai ser no vídeo de hoje, tá? A gente vai falar aí do primeiro e do segundo mês. Nessa época eu ainda estava tatuando em casa. Eu ainda não tinha tido nenhum tipo de contato com o estúdio e nem orientação, então eu estava me virando sozinho, lembrando que naquela época ainda não tinha muitos canais com muito conteúdo na internet, né? A facilidade que tem hoje estava meio que transicionando, começando a ter, então eu só tinha mesmo alguns amigos tatuadores para conversar e mesmo assim, né, tinha que meio que tentar adivinhar o que eu estava fazendo ali com base em tudo que eu já tinha visto. Bom, na próxima segunda, dia 12 de outubro, eu vou abrir algumas vagas para os meus 2 workshops inéditos. O primeiro deles é o workshop de arte digital para criação de prints. E nesse workshop eu vou te mostrar em detalhes todas as etapas da criação dessa série limitada de 4 prints autorais que eu desenvolvi há um tempo atrás para decorar a parede de casa ou do estúdio da galera. Foram semanas estudando referências, rascunhando, finalizando, colorindo, fazendo todos os ajustes necessários para criar um conjunto que representasse a minha melhor expressão artística. Ao todo, esse workshop são 4 horas de vídeo e eu registrei todo o passo a passo e editei de uma forma didática para te contar toda a teoria por trás de cada uma das etapas. Além desse, também tem o workshop de arte para fechamento de costas. E nesse workshop eu explico todos os detalhes que envolveram a criação de uma arte autoral que eu fiz para fechamento de costas. E aí, para isso, eu utilizei o exemplo de um projeto real que eu desenvolvi para um cliente. Esse projeto ele foi um desafio enorme e me acrescentou bastante experiência. Ao todo, são 3 horas de vídeo. Esse conteúdo ele foi preparado para dividir o meu conhecimento técnico de uma forma didática por parte. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu vou oferecer até 50% de desconto para quem se inscrever na semana de abertura, na semana de lançamento. Só que tem uma coisa, as vagas vão ser muito limitadas. E aí pode ser que nem todo mundo consiga entrar. Então, para garantir a sua vaga, você precisa entrar na lista VIP. Eu vou abrir para o público geral as inscrições, como eu falei, no dia 12, segunda que vem, às 11 horas da manhã. Para quem estiver na lista VIP, eu vou enviar o link 2 horas antes. Então, tá esperando o quê? Já clica aí no botão para entrar na lista VIP. Você vai ter 2 horas de vantagem para garantir a sua vaga. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Então vamos lá, para começar eu quero trazer aqui a primeira tatuagem que eu fiz na minha vida. Eu já falei em alguns vídeos sobre isso, né? Foi num dia que eu fui na casa de uma amiga minha que também tinha acabado de comprar a máquina, junto com uma outra amiga nossa que também tinha comprado a máquina, né, junto com ela. E elas estavam começando a pensar em treinar e eu
curti a ideia, cheguei lá pra, tipo, deixa eu sentir também como é a máquina e tal, pegar na mão. Aí acabei, tipo, tatuando um melão no dia, né? Uma fruta que a gente levou pra experimentar e tal. A gente, não, sei lá, nem conhecia a pele artificial. E aí eu curti a sensação, a experiência de tatuar lá a fruta. Me empolguei e resolvi mandar no meu pé, mandar uma tatu no meu pé de primeira, assim. Primeira vez que eu tinha pego a máquina. E foi essa tatuagem aqui que vocês estão vendo, tá? Essa água viva que eu mandei no meu pé. Inclusive eu peguei, copiei o trabalho de um artista, né? Na época eu não tinha muita noção de que não, né, isso é um problema e tal. Então até vocês veem eu falando sobre isso hoje, eu mesmo já fiz. Eu sei que no começo existe essa falta de informação, né, de que você fere o caráter de exclusividade e tudo mais. Então isso foi uma coisa que eu fiz lá com falta de orientação. E eu me preocupo para orientar as pessoas que estão começando justamente para não repetirem isso. Porque eu sei o quanto não é legal, o quanto poderia ter sido problemático, né, e tal. Então a minha pira era tipo, vou pegar essa imagem aqui pra ver se eu sei reproduzir, né, eu já sabia desenhar, já tinha uma intimidade com o desenho. E eu acho que o resultado, assim, pra quem nunca tinha pego uma máquina, nunca tinha, né, se virado, foi até interessante. Agora, se você olhar de pertinho, né, aí você vai ver uma série de problemas de execução. Você vai ver que a linha, ela tá toda falhada, que eu não consigo fazer uma linha inteira. Você vai ver que a pigmentação, ela tá toda chapada. E qual que foi, na verdade isso é uma coisa muito legal de comentar, qual que foi a grande sacada que eu tive no começo, que eu acho que foi o que me permitiu criar, né, imagens interessantes mesmo sem ter muita intimidade com a tatuagem. Eu vinha de uma bagagem de desenho artístico, de desenho de pintura, de aquarela, no papel, né, na tinta. E aí eu sabia que tatuagem era uma coisa que exigia precisão e que eu ainda não tinha essa técnica. E aí a maneira que eu encontrei de meio que driblar essa questão no início era justamente criar imagens que elas funcionassem com na impressão geral da imagem, através das manchas e tal, que não fossem independentes de uma precisão, de uma execução. Então, até por isso que eu fui no começo para esse estilo de aquarela e tudo mais, que era uma linguagem que eu já conhecia no papel e que eu sabia que o que eu precisava era passar uma sensação, né, harmônica, interessante no conjunto da obra, ainda que se você olhar de perto a execução não tivesse boa. E olha só, aqui tem um outro exemplo bem interessante, né, disso aí que eu tô falando, né? Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Essa foi a segunda tatuagem que eu fiz. Essa foi na perna da Priscila, né, que era minha namorada na época, que tava me dando um apoio e tal pra eu começar. E aí ela deu a perna pra eu treinar. Então essa foi a primeira que eu fiz em outra pessoa. Depois daquela da Água Viva que eu fiz em mim mesmo, essa foi a primeira que eu fiz em outra pessoa. Deixa eu passar pro outro lado da tela aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil pra eu poder olhar pra ela. Beleza. Vamos lá. E aí o que aconteceu, tá? Eu fui criar essa imagem e eu ainda não tinha muito justamente essa linguagem de usar linha, usar contorno, ainda mais pensar em bold para destacar, não sei o quê. Eu ainda não tinha pensado em estilo, não conhecia neo tradicional na época, né? O que eu conhecia era o que eu fazia de desenho livre no papel, então não estava dentro da cena da tatu, conhecendo, estava realmente ali pela beirada, brincando, tentando entender uma ferramenta nova. Então eu criei uma imagem, nesse caso aqui, que ela não tinha contornos. Eu pensei, eu vou fazer esse negativo entre as pétalas ali, né, o espaço de pele, para dar uma impressão de volume, para gerar a diferença entre cada pétala, mas eu não tinha muita noção ainda, né, que a linha preta segura e sustenta o desenho. Então olha só, esse aqui foi o desenho que eu criei, né, para essa tatu. Você vê que a linguagem, ela ainda não fala muito com a linguagem de tatuagem. Era alguma coisa que eu estava tentando ali adaptar do que eu já fazia de desenho livre, tentando colocar de uma forma mais gráfica, mais simplificada, porque eu tinha consciência, né, da limitação que eu tinha técnica de aplicação, de até onde eu conseguia ir. Então era realmente o começo de um teste. Eu tinha acabado de pegar, né, comprar meu kitzinho, montar um kit básico com algumas agulhas. Ainda estava usando esse projeto aí, que foi, né, a primeira que eu fiz numa pessoa, para eu entender como que as agulhas funcionavam, uma série de coisas que eu estava entendendo nesse momento aí. Inclusive essa tatuagem, depois de 2 anos de experiência, 2 anos tatuando, eu até fiz
eu fiz uma restauração nela. Ela não envelheceu bem, porque se você olhar de pertinho aí, você vai ver que tem muita falha de pigmentação. Eu vou dar um zoom aqui pra você ver, né? Ela ficou bem falhada, porque eu tava aprendendo a usar a Magnum, né, nesse trabalho aí, sentindo ela pela primeira vez, né, de verdade, e aprendendo os desafios de deixar o uniforme. Eu tava com uma Magnum bem pequenininha, porque os detalhes eram muito fechadinhos, então é mais difícil ainda de uniformizar, né, com a Magnum pequena. Era uma 7, se eu não me engano, ou até mesmo talvez uma 5. Então você vê que ficou marcado, ficou arranhado, né? E aí depois de um tempo, depois de 2 anos de experiência com tatu, eu resolvi fazer uma restauração nela para ela ficar bem bacana. E o bom é, né, a sorte, ou sei lá, talvez até eu tenha tido algum tipo de insight assim na época de pensar sobre isso, eu não lembro. Mas o legal é que eu não tinha feito contorno preto na primeira versão dela, né? Ela é só na cor. Então isso me possibilitou fazer, né, uma restauração aplicando os contornos quando eu já tinha mais confiança, mais segurança na aplicação, e repigmentar por cima, consertando, né, algumas falhas, acrescentando volume. E eu tirei essa coisa dessa linguagem do stencil com, né, a pele vazada ali no meio, porque não estava embolada, não ficou legal. E aí assumi mesmo um desenho já voltado de repente para uma linguagem que eu já estava estudando de Neotrad. Você vê que já tem ali, né, um princípio dessa pegada. Então fechei os contornos todos bonitinhos, né? Então o que eu fiz? Eu tirei um molde dela com papel de seda, né, o formato certinho do desenho, e projetei por cima as linhas, os contornos que eu ia fazer, e depois decalquei por cima ali. Isso me ajudou bastante, tá? Eu poderia ter feito até no freehand, mas não tinha ainda essa confiança na época, então eu fiz assim, fiz questão de encaixar o decalque bonitinho, tirar várias vezes para ele encaixar direito. Então essa da direita, esse depois aí que vocês estão vendo, são 2 anos depois, tá? Eu voltando e retrabalhando e melhorando esse trabalho aí, beleza? Então agora eu vou passar para mais um trabalho. Esse trabalho foi, acho que a 5ª tatuagem que eu fiz, mais ou menos, por volta disso, né, mais ou menos a 5ª tatuagem. Foi também num cliente que, pô, desde essa época, quando eu ainda era aprendiz, ele me deu a maior moral. Era tipo um conhecido meu, amigo de amigos assim. A gente até passou a trocar mais ideias, ter mais contato, se conhecer mais por causa das tatuas. E ele sempre voltou para fazer comigo em todos os momentos da minha carreira, da minha trajetória. Então essas pessoas lá no início, né, que foram cobaias e que sentiram firmeza porque já acompanhavam meu trabalho de desenho, já conheciam, né, umas paradas que eu postava de arte no Facebook, e elas me deram muita confiança e me permitiram realmente um desenvolvimento muito grande lá no início. Eu sou muito grato por elas. Então esse foi o trabalho que eu fiz no Igor Açaí. Foi uma das primeiras mesmo, nas primeiras 5 por aí, se eu não me engano, como eu falei. Ele queria uma sereia. Eu fiz uma reinterpretação de uma imagem bem conhecida, né, de uma tatu de uma sereia que tá mais ou menos nessa posição. Então eu fiz a minha versão com o meu acabamento, com as minhas cores, mas ainda era em cima também de uma estrutura que já existia, que já era bem batida, bem conhecida. Mas você vê que ainda, como eu falei, ainda tem muito da minha linguagem, da maneira de trabalhar no papel e da aquarela. Eu procurei, não achei o projeto, o desenho realmente que eu fiz. Queria mostrar como ele era pintadão, como ele era solto. Então aqui, esse é o desenho que eu fiz para esse projeto, né? Você vê que ainda vem muito da minha linguagem de desenho livre. Eu usei as tintas Aqualine como aquarela líquida aí, e fiz as manchas bem soltas, né? O fundo com uma textura do pincel, assumindo a textura. E você vê que a linha ainda não é predominante, a linha ainda não tem presença. Ela tá ali demarcando de alguma forma o contorno, mas ela não destaca. E isso é uma linguagem possível, é uma linguagem a ser desenvolvida, né? Tem grandes artistas focados em aquarela, e é um caminho que eu comecei a desenvolver nesse momento, mas acabei depois de um tempo meio que deixando de lado, né? Eu poderia ter feito um trabalho mais, hoje em dia, né, mais voltado para isso, com mais apreço pelo acabamento e tudo mais, porque nem isso, né, nessa época eu ainda tinha. Hoje em dia eu já tenho noção de que um trabalho de aquarela, um trabalho que vai simular o pincel, simular a mancha, simular esse borrão, ele na verdade ele é muito controlado. Essa simulação da textura da tinta, ela vem de um controle, né, de um entendimento de como a tinta se comporta. Então mesmo que, né, um bom artista de aquarela vá simular um borrão, ele vai fazer com maior cuidado para botar cada elemento ali no lugar, desde a concepção do papel, né, na própria tinta da aquarela, fazer com muito mais experiência e domínio mesmo. Então vamos lá, né? Esse foi ainda no comecinho. Eu vou passar para mais um aqui que conversa muito com essa aqui, aquela que eu mostrei da rosa, né? Então foi feito mais ou menos na mesma época, na mesma série, né, de desenhos, que é esse desenho aqui essa tatu
que é essa tatu aqui das folhas ao vento, né? Então você vê que eu tinha mais ou menos a mesma estética, a mesma linguagem de não usar contorno e de fazer esse negativo, né? Esse como se fosse um contorno branco, deixando a pele ali para dividir os blocos de cor. Então um desenho relativamente simples aí, que traz, né? A ideia era trazer uma leveza do movimento das folhas pendulando ali no vento. E assim como essa outra, né, aqui da rosa, né, que você vê que teve, né, alguns problemas de pigmentação, que não ficou tão uniforme, né, que teve todas as questões que eu falei. Nessa outra aqui da tatu, né, nessa outra aqui você vê as mesmas questões presentes, né? Se eu botar aqui um pouquinho mais de perto, você vai conseguir perceber que o verde ele tá realmente todo falhado, que ele tem, né, várias dificuldades ali de pigmentar, que não ficou uniforme, que eu não consegui fazer os degradês do tom escuro para o tom claro como deveria ser, mas mesmo assim, ainda assim, eu considero uma tatu bem bacana, né, considerando que ela tá aí, se eu não me engano, ela foi a 6ª tatuagem que eu fiz na vida, tá? E você vê que diferente da maioria dos tatuadores, né, eu fui direto trabalhar com cor. Normalmente a galera começa treinando linha, aí depois treinando preto chapado, treinando sombra, aí treina uma ou outra cor. Eu não, eu fui fazer um trabalho sem linha, direto na cor, ou seja, né, é um caminho que é mais difícil, né, porque a dificuldade técnica de você pigmentar bem uniforme e tudo mais é maior. Mas como eu falei, como eu já tinha uma intimidade com o desenho, eu criava imagens interessantes que ainda que quando você olhasse de perto você via que estava falhado e tudo mais, né, o projeto em si, ele fala por si só. Então, olha só, esse aqui foi o desenho original, né, do projeto que eu fiz, e você vê que tinha justamente essa intenção ali, né, da dobra, então mostrar uma parte mais escura, né, que seria a parte de um lado da folha, e aí quando ela, né, se retorce ali no movimento, um outro lado mais claro, e aquela coisa do negativo, né, deixar os veios, né, dos talos ali da folha, né, meio que em branco, aparecendo no fundo da pele, ou aqui no caso do papel. Então esse era o projeto. E agora eu vou mostrar mais um para acabar essa série de hoje, esse react de hoje, que foi aí, se eu não me engano, minha 11ª tatuagem, mais ou menos. E lembrando que eu ainda estava em casa nessa época, e foi aí, no máximo, no meu 2º mês de tatuagem essa. E essa aqui, ela foi mais ou menos a minha 11ª tatuagem. Eu tenho mais ou menos anotado, mas, né, às vezes tem uma ou duas ali que eu não contabilizei muito bem. Então, considero aí 11ª pelas minhas contas, tá? Lembrando que eu ainda estava em casa, né? Eu ainda atendia meus clientes na sala de casa de uma forma relativamente improvisada, claro, tomando todos os cuidados que eu já sabia que eu precisava tomar, que eram muito importantes, mas eu não tinha um ambiente próprio realmente para isso. Tinha que improvisar ali na mesa, passar o plástico filme e tudo mais, e é algo que eu não recomendo, assim, porque dificulta muito, inclusive, a execução. Você não tem a maca, o ambiente certinho projetado para isso. Então essa aqui, por exemplo, que era na panturrilha, eu tive que botar, né, a cliente deitada num colchonete, embrulhar com plástico. Então, assim, bem no improviso, e foi um desafio bem interessante, assim, né, porque ela trouxe essa ideia de um gênio Pierrot, né, um Pierrot que estivesse saindo numa fumaça como um gênio. E eu comprei essa ideia e é muito bacana porque ela também era uma pessoa que me dava muita liberdade, me deu muita liberdade criativa, porque já via as minhas artes, já conhecia as minhas piras. Então esse foi o projeto que eu fiz para ela, tá? E aí eu caprichei, né, na viagem, nas texturas, a variedade de detalhes da roupa, de cores, e nesse efeito de fumaça, meio aquarelado com, né, os contornos ali e tal, brancos, que eu usei até uma posca para passar por cima para finalizar esse detalhe aí. Mas você vê, né, que é um projeto que já é relativamente bem elaborado para quem está começando, assim. E foi isso, assim, foi um puta aprendizado. Eu lembro que, né, foi difícil algumas questões. Eu mudei algumas coisas na paleta de cor, vocês vão poder ver, né, comparando agora o desenho. Eu vou botar de novo aqui a tatuagem, você vai ver que a roupa dele eu fiz predominantemente em tons de amarelo e lilás. Em vez de fazer toda essa variação que tem aí, eu mantive um pouco mais conciso. Então olha só aqui, amarelo e lilás na roupa como um todo, nesses detalhes aí de losangos e tudo mais. E aí na fumaça em si eu fiz um degradê, mais como se fosse um arco-íris mesmo, né? Começando dos tons quentes, passando por os magentas, depois azulados e terminando nos verdes ali. E foi um desafio bem bacana fazer essa fumaça, tá? Eu fiz ela com
com bucha e misturado com magno e tal. Eu não tinha muito ainda domínio sobre a agulha e que dirá fazer muitas variedades de transições, né? Então foi um aprendizado muito interessante fazer algo mais solto, que eu tivesse essa liberdade para realmente fazer mais esfumaçado e tudo mais. Foi muito interessante essa mistura, né? Porque tem a parte de cima que é em linhas e a parte de baixo que não tem as linhas ali. E ao mesmo tempo, né, nessa época eu trabalhava com linhas muito finas, porque era a estética que eu fazia no desenho normalmente, como por exemplo aqui que eu fiz tudo com liner de 3, cara. Então assim, pra você ver o tipo de dificuldade que eu enfrentava no começo, até por não saber que, pô, é muito mais fácil você treinar com uma linha grossa, que vai te dar mais firmeza quando você tá começando, uma linha média, pelo menos um 7, ou 9, ou 11. É muito mais fácil você começar, né, por linha... É muito mais fácil você começar fazendo tatuas de áreas de cor chapada para depois tentar fazer uma variedade maior de degradê. Então, todos esses toques eu não tinha quem me desse ainda porque eu estava em casa. E aí, inclusive, quando eu fui pro estúdio, né, que eu virei aprendiz, que eu fui convidado a ser aprendiz na Skin Carved, na época, seja, né, quem acompanha aqui minha história já ouviu falar, sabe que depois disso mudou muito a minha maneira de abordar a tatu. Eu comecei a mudar o meu desenho focado um pouco para neutrade, comecei a trabalhar mais essas questões de acabamento, mas tudo porque eu tive uma boa orientação nessa época. Então aqui, essa é a última tatu dessa série, desse react aqui, que representa, né, mais ou menos o meu segundo mês de tatuagem, beleza? Então eu vou chegando aqui no final do vídeo e no próximo vídeo eu vou falar do meu terceiro e quarto mês de tatuagem. Então nessa época do terceiro e quarto mês de tatuagem eu ainda estava em casa, foi só a partir do quinto mês, sexto mês que eu entrei no estúdio como aprendiz. Então o próximo vídeo ainda são tatuagens que eu fiz em casa, que eu ainda estava me virando, e vocês vão ver um pouco mais dessa trajetória, um pouco mais dessa evolução, beleza? Se você gostou dessa série, se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui no comentário, eu quero saber. É mais uma novidade que eu tô trazendo aqui pro canal, né? Aproveitando esse formato de react que eu estabeleci nos outros vídeos, e é um conteúdo que eu achei que pudesse ser interessante para vocês verem de curiosidade como é que foi, né, a minha evolução, como é que foram as dificuldades lá no comecinho. Então comenta aqui para eu saber. Se você gostou desse vídeo também, se inscreve no canal se você tá chegando agora e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, porque são 5 vídeos por semana, beleza? Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.